Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Paz, saúde e prosperidade para você. Começando com vocês, mais uma semana pelo rádio, pelos aplicativos, pelas plataformas digitais. O importante é que você está com a gente. Daqui a pouquinho, a nossa pérola de sabedoria, que é a nossa reflexão, nosso ensinamento do dia, e após a oração com todos vocês e por vocês. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus dessa semana e que tenhamos uma semana de paz, de saúde e que Deus nos livre de todo mal. Muito bem, e se você deseja nos acompanhar em alguma rede social, eu indico Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Se você tem um Instagram, segue a gente lá, Agindo Deus Quem Impedirá. Bom, vamos então para a palavra do dia e no final, como eu já disse, eu quero orar por você e com você. E creio que não é por acaso que você está em sintonia com a gente, em conexão com o Agir de Deus. Certamente tem coisa boa chegando para você no dia de hoje. E eu começo com Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Amados, preste atenção na nossa palavra de hoje. E é claro, de toda a semana, que eu tenho certeza que tudo que eu falo aqui, alguma coisa, vai encaixar na tua vida, vai ser útil, vai ser importante na sua vida. Eu estava observando aqui a história de um palestrante internacionalmente conhecido, o Nick. Já ouviu falar o Nick? Aquele que escreveu o seu livro Uma Vida Sem Limites. Interessante que este escritor, este palestrante, ele nasceu sem braços e pernas. E ele afirma tudo isso nesse livro que eu falei aqui. E é interessante que, por um bom tempo, ele pediu a Deus um milagre. Um dia, quando acordasse, que tivesse braços e pernas. Ele pedia. Por um período ele pediu, diz aqui no livro. E depois de um tempo sem ser atendido, concluiu que Deus esperava que ele fosse o milagre. Olha o que ele diz. Encontrei a felicidade quando entendi que, por mais imperfeito que eu seja, sou o perfeito Nick. Sou uma obra de Deus, criado de acordo com o plano que Ele designou para mim. Isso não é o mesmo que dizer que não há espaço para aperfeiçoamento. Sempre tento melhorar, para que assim possa servir melhor a Ele e ao mundo. Palavras, então, deste palestrante. Olha que interessante. Às vezes, minha gente, Deus não faz o milagre porque Ele quer que façamos os nossos. Preste atenção. Quando estamos em uma situação difícil, podem existir 3 motivos. Primeiro, nós a semeamos e, enquanto não plantarmos outras sementes e aguardarmos que floresçam, continuaremos a colher os mesmos resultados. Segundo, Deus está nos preparando para alguma missão, assim como fez com José, Moisés, Davi e tantos outros homens de Deus. Então veja bem, Deus está nos preparando. Então creia que Deus está te preparando para um novo nível, para um novo período que você está entrando, que pode ser a partir de hoje. E uma outra atuação que pode existir é justamente que Deus já está nos dando uma missão, uma tarefa, um desígnio, exatamente ali onde a dificuldade se encontra. Então, minha gente,
As pessoas às vezes acham que Deus as está castigando, mas não é o caso. Muitas vezes elas estão apenas colhendo o que escolheram plantar. Isso é interessante deixar bem registrado isso aqui. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que é fruto de uma semente que nós plantamos e a colheita vem, seja lá para quem for. Isso serve para todas as pessoas, entendeu? Agora, como exemplo de uma situação em que Deus nos prepara para as suas missões ou a tarefa que Ele nos dá, que eu falo desígnio, né? Temos também o caso de Davi, que perseguido por Saul, que era o rei de Israel na época, se refugiou na caverna de Adulão. E nessa caverna estava cheia de homens também perseguidos. Ele poderia ter reclamado do lugar onde estava, mas ao contrário, transformou aqueles homens rejeitados pela sociedade em uma tropa de elite. Está escrito essa história em 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 5. Em mais um caso aqui, eu posso dizer o seguinte, que quanto maior a dificuldade, maior é a demonstração da confiança que Deus deposita na nossa capacidade de influenciar positivamente o lugar onde estamos. Imagine você num lugar com um problema e você chega lá, justamente, você vai chegar ali para fazer a diferença, para influenciar positivamente o lugar onde você está. E um bom exemplo disso foi Deus ter permitido que Paulo e Silas fossem levados injustamente para a prisão, o local onde seriam usados para salvar o carcereiro e toda a sua família. Está escrito em Atos 16, do 25 ao 33. Então sempre, gente, preste bem atenção neste detalhe aqui. Sempre que estiver em uma situação difícil, reflita se foi você mesmo quem a produziu por meio de seus pensamentos, escolhas ou atos da vida. Ou Deus que está tentando lhe ensinar alguma coisa, ou se há algo que você possa fazer pelas pessoas ao seu redor, entendeu? Então preste atenção, eu vou repetir esta parte que eu estou ensinando você. Se você estiver, ou sempre que estiver, em uma situação difícil da sua vida, reflita se foi você mesmo quem a produziu por meio de seus pensamentos, escolhas ou atos, ou atitudes da sua vida. Se a vida ou Deus está tentando lhe ensinar alguma coisa, ou se há algo que você possa fazer pelas pessoas ao seu redor, ok? Agora, veja bem, existem os milagres que o homem participa. O ser humano, eu, você, nós, o ser humano pode fazer milagres. E o primeiro deles ocorre quando alguém dá um passo de fé e decide servir, ajudar e amar o próximo como a si mesmo. Neste caso, a pessoa se torna o milagre. A grande transformação é aquela que se dá em nosso interior. Você está entendendo? É aquela mudança que Deus trabalha dentro de nós. Então, numa linguagem bíblica, ela passa a ter um espírito novo, como diz a Bíblia, um coração novo. Ou seja, substitui um coração duro, um coração de pedra, conforme diz a Bíblia, por um coração de carne, ou seja, um coração sensível para ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Está escrito Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Você está entendendo? Então veja bem, aqui a principal pessoa ajudada é aquela que decidiu mudar. Ela será a primeira a colher os frutos dessa mudança. No trabalho, este tipo de milagre acontece, por exemplo, quando um profissional, que às vezes é preguiçoso e até mesmo incompetente,
reclamão e também egoísta, resolve mudar de atitude e se torna um exemplo de excelência. Então, a Bíblia fala muito sobre isso. Aliás, tem um texto lá em Provérbios, lá Salomão fala, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Mas voltando aqui ao principal do nosso ensinamento, a gente percebe que cada lei bíblica que ele coloca em prática não deixa de ser um milagre. Ou seja, a travessia do Mar Vermelho, que irá produzir efeitos em sua própria vida e ao seu redor. Então creia, Deus agirá, você é um instrumento de Deus, você é um agente de milagres. Esses dias, realizando as minhas lives que eu realizo às 18 horas, de segunda a sexta-feira, agora estamos num novo canal, que é no Instagram, Negócios com Deus. Até se você ainda não segue, você pode seguir, procura lá no Instagram, Negócios com Deus, você vai me ver lá as lives que eu realizo de segunda a sexta-feira às 18 horas. E eu falei justamente algo sobre isso e pedi que o pessoal escrevesse embaixo, comentasse, né? Eu sou um agente de milagres, né? Eu sou um agente de milagres. Então é isso que Deus quer para a sua vida, que você não apenas seja transformado interiormente, seja um milagre também na vida de outras pessoas. Mas tem um outro tipo de milagre que os homens fazem, é deixar que Deus atue. Preste bem atenção, que Deus atue através deles para ajudar alguém que está precisando. Vamos fazer aqui vamos usar a imaginação. Imagine que você resolve fazer o bem em meio a uma dificuldade, a agir de forma generosa e nobre. Nesta situação, além de se ajudar, você socorre outra pessoa. Você se beneficia por meio da semeadura, tá certo? E também por colher os ganhos psicológicos e espirituais de fazer o bem. Não é sensacional? Quando você ajuda alguém, você não sente bem, uma paz interior? Então isso é ótimo, isso é excelente, entendeu? Cada pessoa que dá uma oportunidade, um bom conselho, até mesmo uma bolsa de estudos a alguém que precisa, ou uma segunda chance a quem necessita, está fazendo parte do projeto de Deus, de que todos tenham vida em abundância. Ok? Agora, muitas vezes, Deus realiza seus milagres por meio de homens e mulheres disponíveis para exercer a sua tarefa ou a sua missão. Pessoas que, como consequência de sua sociedade com Deus, sacrificam os próprios interesses, tempo e patrimônio para ajudar outras pessoas. Que você possa ser essa pessoa. Talvez você já está sendo e não está sabendo. Então valorize as pequenas ações. E que Deus te abençoe com mais essa pérola de sabedoria. E permitindo Deus, a gente volta amanhã, neste mesmo horário, com mais uma pérola de sabedoria. Deus amado e querido, quero te agradecer e te louvar por estar iniciando pelo rádio, pelas plataformas digitais, uma nova semana. Sempre, Pai, com perspectivas boas, com pensamento positivo e com muita fé que o Senhor está cuidando de cada detalhe, inclusive de nossas vidas. Eu oro e peço a tua bênção para todos que receberam essa instrução, que eles possam ter entendido para que eles cresçam, prosperem e sejam pessoas abençoadas e abençoadoras, e cada um de nós sejamos um instrumento de bênção para nós, para nossa família e para outros próximos. Abençoe aqueles também que têm plantado uma semente financeira no nosso ministério, que eles ainda hoje possam ter uma grande colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.